Delegado Paulo Nogueira, presidente do inquérito. Fernanda Lages já está ao telefone conosco. Bom dia, delegado. Bom dia, Elias. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Meu Norte, né? Seja bem-vindo ao Bom Dia Meu Norte e obrigado por nos atender tão cedo. Delegado, eu tive a informação ontem que, a partir de hoje, a Polícia Federal passa a fazer uma espécie de auditoria, ou seja, verificar todo o trabalho produzido pela Polícia Civil nos últimos quase 60 dias, no caso Fernanda Lages. Essa informação se confirma? Bem, Elias. Na verdade, não é bem uma auditoria e não é também todo o trabalho feito pela Polícia Civil. Certo. Mas é em parte do trabalho, especificamente aquele que diz respeito à parte de inteligência. Porque esse trabalho já está praticamente concluído, mas é um trabalho bem abrangente, eu diria que é o mais extenso, mais completo, feito pela polícia até hoje. E o delegado Alessandro, em contato com os delegados da Polícia Federal, eles se colocaram à disposição. Eles têm um programa bem mais avançado do que a Polícia Civil tem. É um I2, é isso? Chamado I2. I2, isso. E aí, a partir daí, nós entramos em contato com o superintendente da Polícia Federal, através do delegado José Olegário, e ele se colocou à disposição. De modo que agora, a partir já hoje cedo ainda, o delegado Alessandro vai estar se deslocando para lá, levando todo esse material, toda essa mídia, toda que foi objeto desse trabalho, e eles colocarão nesse programa, e é um programa que é bem mais abrangente, ele é bem mais sofisticado, eu diria, mais avançado. Como é que ele trabalha, por exemplo? Como é que ele poderia analisar esses dados da polícia? O que acontece? Desde o início desse trabalho, nós, fruto de 7 pedidos. Como? Falhou, não. Pedidos de quebra de sigilo, de interceptações, foram gerados em torno de 200 mil eventos, ou seja... Essa é a informação, 200 mil eventos, né, entre ligações... 200 mil eventos. É muita coisa. A partir daí, sejam ligações recebidas, ligações originadas, troca de mensagens... Extratos bancários? Não. Não, né? Essa parte aí não diz respeito ao trabalho que vai ser... E-mails? Objeto isso. Não, também não. Essa parte... É uma outra parte, é uma outra etapa que já também está sendo concluída, que é feita pela nossa própria perícia, até porque esse material está lá, consta um material que é fácil de ser identificado, a partir das senhas, a partir da autorização para que a gente tenha acesso a essas informações. Mas, especificamente, esse trabalho da Polícia Federal é um trabalho que diz respeito às quebras de sigilo, às quebras das ligações originadas a partir de determinados pontos da cidade. Então, esse é o trabalho que vai ser encaminhado para lá. Pode continuar, perdão. Não, a gente espera que seja uma coisa rápida, até porque, basicamente, colocar no programa que eles têm lá, no programa I2, eles vão fazer uma espécie de varredura, ver se há algum ponto falho, alguma coisa que nós não queremos. É como se... O trabalho feito na inteligência não tenha percebido. É como... uma espécie de checar o que foi feito. Pronto. É como se fosse uma busca. Você coloca um nome e esse programa tem uma maior abrangência para encontrar dados. É mais ou menos isso? Isso. É mais ou menos. Agora, só que o deles é mais avançado que o... Delegado, nós tivemos acesso a algumas informações, entre elas a conclusão do laudo que foi apresentado e que chegou também ao Ministério Público. A primeira pergunta: o Ministério Público se manifestou depois da chegada dos peritos de Brasília à Polícia Civil? Não, até o momento a gente está aguardando aí qual será o posicionamento deles, mas eu imagino que eles estejam analisando, avaliando tudo aquilo ali e com certeza se manifestarão em breve, né? Eu vou fazer 2 perguntas que me fazem diariamente nas ruas, e eu tenho que fazer essa pergunta ao senhor. Depois de quase 50 dias, a polícia
além de já ter fechado o caso, essa é a pergunta, mas, por exemplo, a polícia trabalha com a hipótese de Pablo estar na cena do crime e a polícia conseguiu comprovar isso até agora, delegado? Não, a polícia não comprovou. A polícia trabalha com algumas pessoas, que seriam, eu diria, os suspeitos da polícia. Algumas pessoas que nós investigamos mais a fundo. Estamos ainda, continuamos com esse trabalho. No decorrer do dia de hoje também, a parte da manhã, a gente vai justamente checar algumas informações, um álibi que é importante, de alguém que tentou, de certa forma, marcar o encontro com Fernanda naquela manhã. Naquela manhã, né? Mas que também... O engenheiro Givargo Castro continua sendo investigado? Ou nada consegue levar amigas, conversas, telefones, a ele, ligando ele a Fernanda? Olha, Elias, nós estamos concluindo, eu acho que até terça-feira nós vamos estar com o relatório. Todas essas informações, elas vão constar. Vão constar nesse relatório? Serão objetos de comentários nossos, a gente vai trabalhar uma a uma, cada situação será objeto de um tópico, a gente vai avaliar. Então, vamos mostrar o que foi feito, o que foi levantado, e aquilo que eu disse há alguns dias atrás, especificamente quanto ao trabalho da inteligência, foram elaborados alguns quesitos e foram feitos questionamentos sobre onde poderia estar cada pessoa, as ligações com quem eles conversaram num determinado período. E aí esse cruzamento foi feito e foi respondido. Então nós temos informações... A polícia já sabe, então. E quanto a isso, a polícia sabe, mas não pode revelar, que vai revelar no final do inquérito, é isso? A gente aguarda, a gente espera que até terça-feira vocês possamos levar o conhecimento daquilo que foi feito, do que nós temos, e também dizer o seguinte: os trabalhos, eles continuam. Certo. Ainda na sexta-feira, no dia 18 e 17, foram protocolados novas solicitações, novos pedidos. Entre elas, quebra de sigilo? Em que tese nós estarmos concluindo o inquérito, nada impede também que essas diligências, essas informações possam ser encaminhadas posteriormente. Por exemplo, com exclusividade nós obtivemos essa informação que diz o seguinte, delegado. Está aqui, olha, é o laudo, a conclusão do laudo, que fala o seguinte: por falta de elementos de convicção, se a precipitação foi resultante de um ato voluntário ou se contou com a intervenção de terceiros. Por isso, eles não conseguem concluir, mas deixam claro, por exemplo, que as manchas compatíveis com as suas coxas, eu vou ler daqui a pouquinho, são provenientes de abertura de quadris, clara finalidade para facilitar a abertura de pernas e, por consequente, a subida, não podendo, entretanto, os analistas informarem, por falta de elementos de convicção, se a queda, a precipitação foi resultado de um ato voluntário ou se contou com a intervenção. Esse trabalho feito pela Polícia Civil, como é que está sendo analisado? Da perícia, são 6 peritos. Como é que está sendo analisado, por exemplo, esse laudo que é, de certa forma, inconclusivo? Ele não consegue apontar se ela se julgou ou ela foi induzida a cair ou jogada. A polícia também já tem elementos fortes nesse aspecto? Olha, no programa do Silas, acho que fizeram uma pergunta parecida com essa. O que nós respondemos é que o laudo, ele é uma peça do inquérito, é uma peça importante. Correto. Mas não é tudo. E é do conhecimento de todas as pessoas que estão acompanhando esse caso, que tem um outro laudo também tão ou mais importante do que esse laudo, que é os exames solicitados